Pessoal, bem-vindos mais uma videoaula aqui no canal. Continuando aqui a nossa playlist de matemática básica. Hoje vai ser potenciação e radiciação, tudo bem? Continuando ainda com números inteiros. Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai estar vendo multiplicação por 9 com as mãos. Você usar as mãos para poder fazer toda a tabelinha de multiplicação por 9, tá bom? Princípio da potência, propriedades da potência, potência negativa, ou seja, um número elevado a alguma potência negativa, números primos, fatoração, quantidade de divisores de um número, divisores de um número e, por fim, radiciação, tá bom? Eu não vou estar fazendo questões nessa videoaula aqui. Eu vou deixar para fazer algumas questões sobre potência e raiz num outro vídeo, porque esse daqui já vai ficar muito longo, tá bem? Pessoal, aqui multiplicação por 9 na mão, eu vou até voltar aqui para a tela cheia para explicar melhor para vocês. Como é que você vai fazer? Você vai esticar as suas duas mãos assim na sua frente, e aí você vai contar da esquerda para a direita do 1 até o 10, ou seja, começando pela mão esquerda aqui, você vai ter, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí você vai escolher por qual valor você quer multiplicar o 9. Por exemplo, se eu quiser multiplicar o 9 por 4, eu vou abaixar o meu quarto dedo, tudo bem? Abaixei. E agora o que é que eu faço? As dezenas, pessoal, é tudo que tiver aqui para o lado esquerdo do dedo. E as unidades, tudo que tiver para o lado direito. Então aqui eu tenho 3 dezenas, tudo bem? Com 6 unidades. O resultado é 36. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto é 9 vezes 5, eu vou abaixar o meu quinto dedo. Nas dezenas, eu fiquei com 4, nas unidades com 5. O resultado é 45. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto é 9 vezes 9, eu vou abaixar o meu nono dedo. Eu fiquei com 8 dedos aqui para o lado esquerdo, nas dezenas, e um único dedo aqui, olha, nas unidades. O resultado é 81. Se eu quiser saber quanto é 9 vezes 10, eu vou abaixar aqui, ó, o décimo dedo. Nas dezenas eu fiquei com 9 dedos, nas unidades eu não fiquei com nenhum. O resultado é 90. Entendeu? Mais um exemplo, se eu quiser saber quanto é, por exemplo, 9 vezes 3, eu vou abaixar aqui, olha, o terceiro dedo, e aí eu fiquei com 2 dedos aqui, ó, nas dezenas e 7 dedos nas unidades. O resultado é 27. Viu aí como é fácil? Bora continuar aqui a aula. Pessoal, potenciação, ela é somente uma multiplicação repetida várias vezes. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, olha, o 2 elevado na 2, isso daqui é a mesma coisa de eu escrever o 2 vezes o 2. Se eu colocar assim, olha, o 2 elevado na 3, isso é a mesma coisa de escrever o 2 vezes o 2 e vezes o 2 de novo, 3 vezes, tá bom? De acordo com um número que aparecer aqui em cima, é a quantidade de vezes que você vai escrever a base aqui do lado para ela poder se multiplicar, tudo bem? A base, pessoal, é esse número que tiver aqui debaixo, tá bom? Se eu escrever aqui, por exemplo, o 3 elevado ao cubo aqui em cima, isso daqui vai ser 3 vezes o 3 vezes o 3 de novo, 3 vezes. E aí, como é que a gente resolve isso daqui? Multiplicando normal, olha só. 2 vezes o 2, aqui em cima, vai dar 4. Pronto. E agora aqui embaixo, olha. 2 vezes o 2 deu 4, né? 4 vezes esse 2 aqui, o resultado vai ser 8, tá bom? Tá aqui o 8. E aqui em cima agora, olha. 3 vezes o 3, o resultado é 9. E 9 vezes o 3, o resultado é 27, tá bom? Viu aí como é fácil? Se eu colocar aqui, olha, 4 elevado a 3. Isso daqui vai ser a mesma coisa que eu pegar o 4, multiplicar pelo 4 e multiplicar pelo 4 de novo, 3 vezes. 4 vezes o 4 é 16. E 16 vezes o 4 é 64, tá bom? Então, a única coisa que você tem que observar por enquanto na potenciação é qual é a base e a potência. A base aqui embaixo, a potência aqui em cima. Você vai pegar a base e vai repetir quantas vezes? O número que tiver aqui em cima, tá bom? Bora continuar aqui. Pessoal, potência negativa. Agora há pouco eu mostrei para vocês o exemplo de 2 elevado na 2, não foi isso? Mas e se eu tiver assim, olha, o 2 elevado na menos o 2? Bom, para poder explicar isso aqui para vocês, antes eu tenho que mostrar uma coisinha. Primeiro, abreviando aqui uma propriedade que eu ainda vou apresentar melhor para vocês, que é o seguinte: qualquer número elevado à potência zero é igual a 1. E eu vou mostrar aqui o porquê. Olha, eu vou fazer aqui de uma forma para você entender. Eu vou colocar aqui, olha,
o 2 na 4. Deixa eu ir mudando de cor para você poder não se perder. Colocar aqui o 2 na 3, o 2 na 2, o 2 na 1 e o 2 na 0. Pessoal, começando aqui, olha, pelo 2 na 4, o que é que está acontecendo? Eu tenho que pegar o 2, que é a minha base, e eu vou ter que multiplicar ele 4 vezes. Então, isso daqui vai ser igual ao 2 vezes o 2, vezes o 2 de novo, e vezes o 2 mais uma vez, 4 vezes. Olha só, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2, o resultado ele é 16, não é isso? Vamos fazer aqui agora com 2 na 3, olha. Que é 2 vezes o 2 vezes o 2 3 vezes. Quanto é que vai dar isso? 2 vezes o 2 vai dar 4. E 4 vezes 2 vai dar 8. Coloca aqui. Fazer aqui com o próximo agora, olha. Com esse 2 na 2 aqui, que é o 2 vezes o 2. 2 vezes o 2 aqui, pessoal, o resultado é 4, não é isso? Vamos para o próximo agora. Aqui, o 2 na 1 não é somente o 2, então o resultado ele também vai ser somente o 2 aqui. E agora o 2 na 0. Pessoal, observa o seguinte. Daqui, olha, do 16 para o 8, você concorda que eu dividi por 2? Porque 16 dividido por 2, o resultado é 8. Daqui do 8, olha, para o 4, você concorda que eu de novo dividi por 2? 8 dividido por 2 é 4. Aqui, olha, do 4 para o 2, eu dividi por 2 de novo. Percebe que o 2 ele é a minha base, tá bom? Eu estou sempre dividindo pela base aqui do lado. Então, para o 0, olha, para cada vez que eu subtraio 1 aqui em cima, ó, 4, 3, 2, 1, eu estou subtraindo a minha potência de 1 em 1. E cada vez que eu diminuo aqui, que eu subtraio 1 na minha potência, eu tenho que dividir o resultado por 2, que é a minha base. Então, se aqui, olha, eu tenho 2 na 1, e aí eu subtraí 1 para poder chegar em 2 na 0, você concorda que toda vez que eu reduzo uma unidade aqui, eu tenho que dividir por 2 aqui do lado? Então, pessoal, olha só. Se eu dividir o 2 por 2, o resultado vai ser 1. Então, o 2 na 0 é igual a 1. Deixa eu fazer com outro número aqui para você poder observar melhor. Olha só. Começando aqui pelo 3 na 4. Aí eu vou colocar aqui, olha, o 3 na 3. Vou colocar aqui também agora o 3 na 2, o 3 na 1. E agora, para encerrar, eu vou colocar aqui o nosso 3 na 0, tá bom? Aqui, ó, 3 elevado a 0. E agora a gente começa aqui de cima. Olha só, 3 na 4 é o 3 vezes o 3 vezes o 3 e vezes o 3 de novo, não é? 3 vezes o 3 dá 9. 9 vezes o 3 dá 27. E 27 vezes o 3, o resultado vai ser 81. Agora fazendo aqui com o próximo, olha só, com esse 3 na 3 aqui, ele é o 3 vezes o 3 e vezes o 3, 3 vezes. Então vamos lá, ó. 3 vezes o 3 dá 9, 9 vezes o 3 vai dar 27. Está aqui o 27. Fazer com o próximo agora. 3 na 2, que é igual ao 3 vezes o 3. Pessoal, 3 vezes o 3 aqui, o resultado disso daqui vai ser 9, tá bom? O 3 na 1 é somente o 3, então o resultado aqui a gente coloca 3. E agora, pessoal, o 3 na 0. Vamos observar, olha, aqui eu tenho 4, não é? Olha, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Ou seja, daqui para cá eu subtraí uma unidade. E daqui para cá o que é que eu fiz? Eu dividi, olha só, por 3. Por quê? Porque toda vez que eu subtraio uma unidade aqui, eu tenho que dividir aqui pela minha base. Tudo bem? Então vamos lá, daqui, olha, do 3 para o 2 aqui, eu não subtraí de novo uma unidade. E daqui do 27 para o 9, eu não dividi de novo pela minha base, que é 3. E aqui, olha, do 2 para o 1, eu não subtraí de novo uma unidade. E aqui eu também não dividi por 3, olha só, que é a minha base. 9 dividido por 3 é 3. Então, pessoal, chegou aqui, olha, 3 na 1 é 3 e o 3 na 0 é quanto? Vai ser 1, porque veja só, do 1 para o 0, eu subtraí de novo uma unidade, não foi isso? Então, daqui para cá, ó, eu vou ter que dividir por 3 também. E 3 dividido por 3, pessoal, o resultado é 1, tá bom? É por isso que todo número, todo e qualquer número elevado na potência zero é igual a 1. Tá bom? Porque quando você eleva um número à potência zero, o que você está querendo dizer é o seguinte:
que eu estou dividindo a minha base por ela mesma. Olha, se eu escrever assim, olha, o 3 elevado na zero, isso é igual ao eu escrever assim, olha, o 3 dividido pelo 3. É a mesma coisa. Poderia escrever assim também, olha, 3 dividido, com sinalzinho de dividido, por 3. É tudo a mesma coisa, tá bom? Então, todo número que tiver aqui em cima, olha, a minha potência igual a zero, o resultado vai ser 1. Agora você se pergunta, por que é que eu expliquei tudo isso daqui para você? Porque veja só, e se eu tiver uma potência negativa, pessoal? Como é que eu vou fazer com uma potência negativa? Olha só, aqui eu não fui sempre dividindo pela minha base? Então veja só que eu estou no zero, não é? E se eu escrever, por exemplo, assim, olha, o 3 na menos 1? Você concorda que do zero até o menos 1 eu subtraí uma unidade? E aí, quando eu subtraio uma unidade, pessoal, o que é que eu faço? Vocês lembram que eu tenho que pegar o último resultado aqui e eu tenho que dividir ele pela minha base, que é o 3. Então, eu vou pegar o número 1 e eu vou dividir o número 1 por 3, porque é a minha base aqui, tudo bem? E nesse caso aqui, o resultado vai ser o seguinte. Se antes eu tinha uma multiplicação, veja que quando o expoente aqui, olha, ele é positivo, tá bom? Quando ele é maior do que zero, então isso significa que a gente vai estar multiplicando aqui, tá bom? E quando ele for negativo, a gente vai estar dividindo. Então aqui vai ser 1 dividido por 3. E o resultado disso é 0,3, tá bom? E se eu colocasse assim, olha, por exemplo, o 3 na menos o 2 aqui em cima? Então, do mesmo jeito, olha, se daqui para cá eu subtrair 1, então daqui para cá eu vou ter que pegar o resultado e dividir de novo por 3, tá bom? Deixa eu limpar isso e fazer de novo com outro número para você ver. Pessoal, olha só, fazendo aqui com o 2 para você ver. Vou colocar aqui, olha, o 2 na 3, colocar aqui o meu 2 na 2, colocar aqui o 2 na 1, bem aqui o 2 na 0, e aí vai continuar, olha, o 2 na menos 1, aí botar aqui o 2 na menos o 2, e colocar aqui também ainda, olha, o 2 na menos o 3, tá bom? E agora começando aqui de cima. 2 na 3, pessoal, olha, é o 2 vezes o 2 vezes o 2 3 vezes. O 2 na 2, ele vai ser igual, olha, ao 2 vezes o 2 duas vezes. O 2 na 1, ele é igual ao 2 e somente o 2. O 2 na 0, pessoal, você lembra? Quando chegar em 0, o resultado é 1. Então, a partir do 0 aqui, já muda. Vai ser assim, olha, 2 sobre 2, tá bom? E aqui embaixo, olha, o 2 na menos 1. Aí começa, olha, 1 sobre o 2. Quando eu chegar aqui, olha, 2 na menos o 2, o resultado disso daqui vai ser assim, olha. Vou até colocar em outra cor para você não confundir. Vai ser 1 sobre 2, tá bom? E você pega todo esse 1 sobre 2 e coloca sobre 2 de novo. Desse jeito aqui. Você divide ele duas vezes, porque é o número que está aqui. Você também poderia escrever assim, olha, está aqui o 2 na menos 3. Então, coloca igual. E agora você coloca aqui, olha, 1. Aí você vem, olha, dividido por 2, dividido por 2 e dividido por 2 de novo. Quantas vezes? 3 vezes, porque é a quantidade que está aqui, tá bom? Então, veja só, tudo que tiver acima do zero, tá bom? Você vai sair multiplicando. Tudo que tiver abaixo do zero, você vai sair dividindo. Então, olha só o resultado aqui, olha. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes o 2 vai dar 8. 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Aqui tem somente o 2, o resultado fica o 2. Aqui eu tenho 2 dividido por 2, o resultado fica 1. Aí aqui eu tenho 1 dividido por 2. O resultado disso, pessoal, é 0,5, tá bom? A gente ainda vai trabalhar com números decimais, mas o resultado é esse. Aqui o 2 na menos 2, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse 0,5, pessoal, e eu vou dividir ele pela minha base, que é o 2. Então, 0,5 dividido por 2, o resultado vai dar 0,25, tá bom? E aqui o 2 na menos 3, o resultado disso daqui vai ser 0,125, tá bom? Porque é pegar esse 125 aqui, olha só, e dividir ele pela minha base, que é o 2. Pessoal, eu espero que você tenha compreendido essa parte aqui, tá bom?
Se você não tiver entendido, se não tiver ficado claro, por favor, deixa aí nos comentários. Eu faço questão de gravar outro vídeo explicando melhor. Mas por enquanto, eu acho que já ficou bastante visível o que é que acontece quando o expoente é negativo, tá bom? Eu vou fazer aqui só mais um último exemplo para poder fechar isso daqui. E aí a gente vai para a próxima parte da aula. Olha só. 2 elevado a 3, tá bom? Aí colocar aqui o 2 na 2, colocar aqui o 2 na 1, o 2 na 0, o 2 na menos 1 e o 2 na menos o 2 aqui. E agora, o que é que a gente vai fazer? Você vai fazer assim, ó, você coloca 1 e aí vai colocando os pontinhos de multiplicação, tá bom? Vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, 3 vezes. Aí vem para cá, olha, 1 vezes o 2, vezes o 2, 2 vezes. Vem para cá, olha, 1 vezes o 2. Chegou no zero, como é? O zero é sempre a base dividida por ela mesma. Então, é 2 dividido por 2. Agora, na negativa, como é que a gente faz aqui na potência negativa? Você vai colocar aqui, olha, 1 dividido e vai dividir pela base. 1 dividido por 2, tá bom? Aí aqui, ó, 2 na menos 2, você coloca 1 dividido por 2 dividido por 2. E se eu tivesse, por exemplo, assim, olha, o 2 na menos 3, aí você ia botar, olha, 1 dividido por 2 dividido por 2 e dividido por 2 de novo, 3 vezes. Você vai colocar aqui as divisões, tudo bem? De acordo com o nosso expoente. Quantas vezes apareceu o expoente aqui, você vai colocar as divisões aqui, tá bom? Pessoal, potências de base 10. Essa daqui é super simples, veja só. Você lembra que todo número elevado a zero é igual a 1? Então, veja, se eu colocar aqui, olha, 10 elevado a zero, o resultado disso é 1, tá bom? E se eu colocar assim, olha, o 10, tá bom? Elevado a 1. O resultado disso daqui é o próprio 10, como você já aprendeu. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E se eu colocar assim, olha, por exemplo, o 10 elevado a 2, isso daqui é igual a quanto? Bora ver? Pessoal, 10 na 2 é a mesma coisa que eu fazia assim, olha, o 10 vezes o 10, tudo bem? Você lembra como é que a gente faz multiplicação por 10, por 100 e por 1000? É só a gente contar quantos números eu tenho aqui e adicionar no resultado. Então, eu coloco o meu 10 aqui de cima e eu simplesmente pego esse zero aqui e jogo para baixo. 10 vezes 10 dá 100. Se eu tivesse assim, por exemplo, olha, o 10 vezes o 100, tá bom? O que é que eu faço? Eu copio esse meu 10 aqui embaixo, pronto. E aí eu vejo quantos zeros tem aqui embaixo. Tem 2 zeros. Então eu coloco aqui, ó, 1 e 2. 10 vezes 100 e o resultado é 1000. E se eu tivesse assim, por exemplo, olha, 15 vezes o 100, desse jeito aqui, eu simplesmente copio o meu 15 aqui embaixo, tá bom? Vejo quantos zeros eu tenho aqui embaixo, olha, e adiciono aqui, resultado 1500. Por que é que eu estou dizendo isso, relembrando isso daqui para você? Porque percebe o seguinte, 10 vezes 10 é 100. E agora observa aqui, 1 na 0 é igual a 1. Veja, quantos zeros eu tenho escritos aqui? Nenhum, ou seja, eu tenho 0 zeros. E aqui, quantos zeros eu tenho escrito aqui? Eu tenho um zero. E aqui, olha, quantos zeros eu tenho escrito aqui? Eu tenho 2 zeros. E se eu colocasse assim, olha, o 10 na 3? É muito simples. Eu coloco o 1 e agora eu coloco 3 zeros. Desse jeito. 10 na 3, o resultado é 1000. E aí, toda vez que você tiver uma potência que a base for 10, é só você observar aqui, olha, o expoente, tá bom? De acordo com o número do expoente, é a quantidade de zeros que você vai colocar aqui. Simples assim. E aí você deve estar se perguntando agora, né? E se eu tiver por acaso, desse jeito aqui, olha, o 10 na menos 1, aí colocar aqui, olha, o 10 na menos o 2, colocar aqui também, olha, o 10 na menos o 3. E aí você se pergunta, qual vai ser o resultado? Porque se eu tiver aqui, olha, o 10 na menos 1, não pode ser igual ao 10 positivo, né? Vai ter que ser um número abaixo de zero. E você tem razão. Pessoal, nesse caso, vai ser igual, tudo bem? A diferença é que o zero, ele vai vir primeiro. Então, aqui, olha, 10 na menos 1, eu vou escrever o 0, ou 1, e agora eu boto uma vírgula aqui. E aqui, olha, 10 na menos o 2, eu coloco assim, olha, 1, 2 zeros e coloco 1. E aí você sempre vai botar a vírgula aqui depois do primeiro zero, tá bom? Aqui, olha, o 10 na menos 3,
são, né, o 3 aqui, então eu coloco, olha, 1, 2, 3 zeros e boto 1. E agora eu coloco essa vírgula aqui. E se eu tivesse assim, olha, por exemplo, o 10 na menos 5, tá bom? Aí eu vou contar, não é o 5 que tem aqui? Então bora lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Terminei com 1. E agora eu venho com a vírgula e, ó, pô, coloco aqui. Pronto, é simples assim. Toda potência de base 10 é só isso, tá bom? Se a potência for positiva, você coloca o 1 seguido da quantidade de zeros. Se a potência for negativa, você coloca a quantidade de zeros terminando em 1 e aí sempre lembra de colocar a vírgula depois do primeiro zero, tá bom? Mas é só isso. Pessoal, aqui propriedades da potência. Começando pela propriedade 1. Multiplicação de potências de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Pessoal, olha só. Se eu tiver aqui, olha, o 2 na 2, e esse 2 na 2 ele estiver multiplicando, por exemplo, o 2 na 3. Você concorda que esse 2 na 2 ele é igual a isso daqui, olha? É o 2 vezes o 2. E você concorda que esse 2 na 3 ele é igual a isso daqui, olha? O 2 vezes o 2 vezes o 2 3 vezes. Então, o que é que está acontecendo? Eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Olha só. 2 vezes o 2 vezes. E agora eu continuo e reescrevo aqui, olha, o meu 2 na 3. Olha só. 2 vezes o 2 vezes o 2. Então, você concorda que eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2? Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou repetir a minha base 2. Olha, a base ela é igual, eu repito a base. E agora eu só somo os expoentes. 2 mais 3 é igual a 5. Olha só, aqui ó, os 5, 2 aqui, tá bom? Então, todas as vezes que eu tiver uma multiplicação de mesma base, eu vou repetir a base e eu vou somar os expoentes. Se eu tiver assim, por exemplo, olha, o 4 elevado na 4, multiplicando, pessoal, é multiplicando, tá bom? Por exemplo, o 4 elevado na 3, desse jeito. Eu vou copiar a minha base, tá bom? Então, vou colocar aqui, olha, o 4, porque eu copiei a base, e agora eu vou somar esse 4 aqui com esse 3 aqui, tá bom? E 4 com 3 dá 7. O resultado de 4 elevado na quarta, multiplicado por 4 elevado na 3, é igual a 4 elevado na 7, tá bom? Pessoal, a propriedade 2. Divisão de potências de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Veja só, se na multiplicação eu estou somando os expoentes, se eu desfizer isso, se eu dividir, eu vou ter que subtrair os expoentes. É só você fazer o caminho contrário, tá bom? Ou seja, se multiplicando eu estou somando, se eu pegar o caminho voltando, olha, andando para trás, eu estou dividindo, então eu vou ter que subtrair os expoentes. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, olha, o 4 elevado na quarta, dividido por 4 na 3. Pessoal, o resultado disso daqui eu vou copiar a minha base, tá bom? E eu vou subtrair aqui os expoentes. Esse 4 aqui, olha, eu vou subtrair esse 3. Então, 4 menos 3, o resultado é 1, tá bom? 4 na 4 dividido por 4 na 3, o resultado é o 4 na 1, que é somente o próprio 4, tá bom? Outro exemplo aqui, olha. Se eu tiver assim, olha, o 2 na 5 dividido, tá bom? Por exemplo, o 2 na 2. Pessoal, isso daqui eu vou copiar a minha base, que é o 2, porque está aqui a minha base, e eu vou simplesmente subtrair. Olha, o 5 menos o 2. E 5 menos 2, o resultado é 3. Está aqui o 3. E se eu tivesse assim, por exemplo, olha, o 3 na 4, e esse 3 na 4, se eu dividisse ele por exemplo, o 3 na 6. Pessoal, eu vou copiar a minha base, porque ela é igual, coloca aqui o 3, e agora eu vou subtrair, olha, o 4 e o 6 aqui, tá bom? 4 menos 6, pessoal, o resultado aqui, quando você estiver fazendo uma subtração em que esse número de baixo aqui ele for maior do que o de cima, você vai inverter e vai fazer assim, olha, o 6 menos o 4, tá bom? O 6 menos 4 dá 2, e aí você conserva esse sinal de negativo aqui. Então, o resultado é menos 2, está aqui em cima. 3 na 4 dividido por 3 na 6, o resultado é 3 na menos 2, tá bom? Pessoal, se eu tiver o seguinte, olha só, o 2 elevado ao 2, e eu tiver todo ele ainda
elevado ao 3, desse jeito aqui. Pessoal, eu vou reescrever aqui a minha base e eu vou multiplicar, tudo bem, os meus expoentes aqui em cima. Então, o resultado disso, eu coloco aqui o 2 e 2 vezes o 3 é 6. Então, coloco aqui em cima. Outro exemplo aqui para você ver, olha só. Se eu tivesse assim, olha, o 3 na 3, tá bom? E todo esse 3 na 3 aqui, digamos, elevado ainda ao 4 aqui. Pessoal, eu vou reescrever aqui o 3, pronto. E agora eu pego esse 3 e esse 4 e eu multiplico. 3 vezes o 4, o resultado é 12. Desse jeito aqui. Fazer mais um exemplo aqui para você ver. Se eu tivesse, por exemplo, olha, o 4 na 2 e todo esse 4 na 2, de novo aqui na 2. Eu vou pegar o 4, eu vou copiar ele aqui embaixo e agora eu vou multiplicar os meus expoentes aqui em cima. E 2 vezes 2, o resultado é 4. Tá bom? Essa parte aqui é bem simples, né? Pessoal, propriedade 4. Potência de produto. Quando a base de uma potência é um produto, elevamos cada fator à potência. Veja só, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Se eu tiver aqui, olha, o 2 vezes o 3, e todo esse meu 2 vezes o 3 é elevado aqui ao 2. Isso daqui é a mesma coisa que eu fazia assim, olha. O 2 elevado ao 2, que multiplica o 3 elevado ao 2 também, tá bom? E aí 2 na 2, passando aqui para baixo, olha, 2 na 2 é 4, tá bom? Multiplicado. 3 na 2 é 9. Ficaria aqui o 4 vezes 9, tá? E se eu quisesse continuar aqui a conta, 4 vezes 9, o resultado disso daqui é 36, tá bom? Se eu tivesse assim, por exemplo, olha, o 5 vezes o 7 e todo o meu 5 vezes o 7 elevado aqui, por exemplo, a 4, desse jeito. Então, esse meu 4 aqui de cima, pessoal, ele vai ser expoente do 5 e ele vai ser expoente do 7. Então, eu só reescrevo aqui do lado, olha, o 5 na 4 e reescrevo também o 7, olha, colocando aqui em cima a potência 4. É desse jeito que você vai fazer. Pessoal, aqui é quase a mesma coisa. Propriedade 5. Potência de quociente. Quando a base de uma potência é uma divisão, elevamos cada fator ao expoente. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se eu tiver aqui, olha, o 3 sobre o 4, tá vendo? E todo ele elevado ao 2. Isso daqui é a mesma coisa de eu reescrever, olha, o 3 elevado ao 2 dividido pelo 4 elevado ao 2. E aí, se eu quisesse resolver isso, olha só, 3 ao 2, né? O 3 vezes o 3, que dá 9. E 4 no 2 é o 4 vezes o 4, que dá 16, tá bom? Fazer outro exemplo aqui, olha. Se eu tivesse assim, olha, o 7 sobre o 5 e todo esse 7 sobre o 5 aqui elevado ao 3. Então, eu simplesmente reescrevo assim, olha, o 7 elevado ao 3 dividido pelo 5 elevado ao 3. Só isso. Pessoal, potência de quociente e expoente negativo. Olha aí. Quando a base de uma potência é uma divisão e o expoente é negativo, inverte-se a base e o sinal do expoente. Veja só, se eu tiver aqui, olha, 3 sobre o 7 e todo ele elevado aqui, por exemplo, ao menos o 4, eu vou reescrever dessa forma. 7 sobre o 3, veja que eu troquei a ordem aqui, e agora eu vou elevar todo esse 7 sobre o 3 ao 4 positivo, tá bom? É só isso daqui. Você inverte a base e muda o sinal do expoente. Se eu tivesse assim, olha, o 9 sobre o 5 e todo ele elevado, por exemplo, ao menos o 3. Então, eu vou inverter, olha, vou colocar aqui o 5 sobre o 9. E aí, dessa vez, eu posso colocar aqui o 3 positivo, tá bom? É só isso. Inverte a base, troca o expoente. Essa outra aqui, olha, potência de expoente negativo. Quando o sinal de uma potência for negativo, devemos inverter a base para tornar o expoente positivo. Se eu tiver escrito da seguinte forma, olha, o 7 elevado na menos o 3. Aí você diz assim, aí está só o 7, como é que eu vou inverter? Pessoal, toda vez que não aparecer nada aqui debaixo de um número, é porque ele está escrito sobre 1, tá bom? Toda vez que não tiver nada, você pode considerar como se tivesse assim o traço e o 1 de baixo. Então agora eu posso inverter. Eu vou colocar assim, olha, 1 sobre o 7, tá bom? E todo ele elevado aqui, olha, ao 3 positivo. Viu aí? Se eu tiver assim, olha, por exemplo,
o 9, e esse 9 é elevado aqui ao menos 5. Lembra que quando não tem nada de baixo, é porque tem 1, tá bom? Então, eu vou simplesmente inverter. Eu coloco aqui, olha, o 1 sobre o 9, e todo ele elevado agora ao 5 positivo, tá bom? Toda vez que você tiver aqui, olha, um expoente negativo, você pode fazer esse truque. Inverte a base, muda o sinal do expoente. Propriedade 8, pessoal, olha. Potência com expoente racional. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Portanto, podemos transformar um expoente fracionário em um radical. Basicamente, o que está acontecendo é o seguinte. Se eu tiver assim, olha, o 9, e esse 9 aqui, por exemplo, ele é elevado ao 2 sobre o 3. Pessoal, esse 3 aqui de baixo, tá bom? Eu vou colocar ele na raiz. Então, vou reescrever isso assim, olha. Vou colocar o sinal de raiz. Esse 3 aqui de baixo, olha, eu vou jogar ele para cá, e eu escrevo ele bem aqui em cima. O 9 e o 2 eu coloco aqui dentro, olha. 9 e o 2 aqui em cima. Fazer outro exemplo aqui para você, olha só. Se eu tiver o 5, e agora eu vou colocar esse 5 elevado a alguma fração. Então, lembra como é que eu faço? O número que tiver aqui embaixo, olha só, tá bom? Meu divisor, eu vou jogar ele na raiz. Então, vou aqui, olha, desenhar a minha raiz. O meu 2 ali, eu vou colocar ele aqui fora. Olha só, tá aí o meu 2 aí fora. E ali dentro, eu vou copiar o que restou, que no caso aqui é o 5 elevado à minha quarta potência. Pronto. Desse jeito aqui. Toda vez que você tiver um expoente fracionário, você vai pegar o divisor do expoente e vai jogar ele aqui em cima para a raiz, tá bom? Todo o resto aqui você conserva dentro da raiz. Propriedade 9. Potência com expoente igual a zero. Quando uma potência apresenta expoente igual a zero, o resultado será 1. Essa parte aqui você já viu, eu já expliquei logo no começo do vídeo. Então, qualquer número que você colocar elevado a zero, o resultado vai ser 1. Se eu colocar aqui, olha, 7 elevado a zero, o resultado é 1. Se eu colocar aqui 89 elevado a zero, o resultado é 1. Se eu colocar aqui, por exemplo, olha, 1723 e elevar tudo isso aqui a zero, o resultado também vai ser 1, tá bom? Opa, pronto. Então, você não precisa se preocupar com isso. Teve o expoente igual a zero, o resultado é 1. Propriedade 10. Potência com expoente igual a 1. Quando uma potência apresenta expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Pessoal, é isso daqui, olha. Se eu tiver, por exemplo, 77 elevado a 1, o resultado é o próprio 77, tá bom? E isso é válido para qualquer número, como você já viu. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Pessoal, propriedade 11. Potência de base negativa e expoente ímpar. Resultado será sempre ímpar. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, olha. Com bastante paciência, essa parte aqui você tem que prestar atenção. Se eu tiver, por exemplo, olha, o menos 3, e elevar esse menos 3 aqui, por exemplo, ao 3. Você concorda que eu tenho que multiplicar esse menos 3 3 vezes? Então, o resultado disso é isso daqui, olha. Menos o 3, que multiplica o menos o 3, que multiplica de novo o menos o 3. Então, vamos aqui por partes, olha só. Começando por esses dois aqui, olha. Pessoal, menos 3 vezes o menos 3, você lembra que negativo com negativo é positivo? Então, 3 vezes o 3 vai dar 9. Tá aqui. Esse 9 aqui ele é positivo. E agora esse 9 aqui, ele vai ter que multiplicar esse menos 3 que ficou de sobra aqui. Tá bom? Olha. Menos o 3. Pessoal, lembra que quando o sinal é diferente, o resultado é negativo? Então, se eu tenho 9 positivo multiplicando o 3 negativo, o resultado disso daqui vai ser o menos 27, tá bom? Então, todas as vezes que a minha base ela for negativa, como aqui, e o meu expoente ele for um número ímpar, o resultado vai ser um número negativo, tá bom? Como é que eu sei que o número é ímpar? Pessoal, todo número que termine, olha, com 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é um número ímpar, tá bom? Então, observa o final. Se terminar com qualquer um desses números aqui, o resultado ele vai ser negativo, tá bom? Mais uma vez aqui para você ver, olha só. Então, aqui eu vou ter, olha, o menos o 2, que vai multiplicar o menos o 2 de novo, que vai multiplicar o menos o 2 mais uma vez. E aqui eu tenho, olha, menos o 2 vezes o menos o 2, o resultado disso daqui é 4 positivo.
E o 4 positivo, que multiplica esse menos 2 aqui, olha, positivo com negativo, dá negativo. Então, 4 vezes o 2, o resultado aqui vai ser menos o 8, tá bom? Fazer aqui de novo, dessa vez com mais números para você ver. Se eu colocar aqui, olha, o menos o 2 elevado na quinta. Isso daqui vai ser igual, olha, de novo, o menos o 2, que vai multiplicar o menos o 2 5 vezes. Olha. Então, vamos fazer aqui, olha. Menos o 2 vezes o menos o 2 vai dar o 4 positivo, tá bom? 4 positivo, que vai pegar esse menos 2 aqui, olha, para cá. 4 positivo, que multiplica o menos 2. Pessoal, positivo com negativo, o resultado vai ser o quê? Negativo. Então, o resultado disso daqui vai ser menos o 8. Agora, eu pego esse menos o 2 aqui, olha, e jogo para cá para multiplicar. Então, é o menos o 8 que multiplica o menos o 2. Negativo com negativo, o resultado é positivo. Então, isso daqui, olha, 8 vezes o 2 vai ficar 16. Positivo, tá bom? Por quê? Porque negativo com negativo, o resultado é positivo. E agora eu pego esse último aqui, olha, tá vendo? E eu jogo ele aqui no final para poder multiplicar de novo. O menos o 2 tá aqui. 16 positivo com menos 2 negativo, o resultado vai ser negativo. 16 vezes o 2, o resultado vai ser menos 32, tá bom? Então, veja, todas as vezes que a minha base aqui ela for negativa e o meu expoente ele for ímpar, o resultado ele vai ser negativo. Propriedade 12, pessoal. Potência de base negativa e expoente par, resultado será sempre par. É bem parecido com o que você acabou de ver. Olha só, se eu tiver aqui o menos o 2 elevado, por exemplo, ao 2, percebe que aqui é par, tudo bem? Então, isso daqui é igual, olha, ao menos o 2, que multiplica o menos o 2. Menos com menos, pessoal, é positivo. Então, 2 vezes o 2 aqui, o resultado vai ser o 4, olha, positivo, tá bom? Se eu colocar assim, olha, o menos o 2 elevado na 4, isso daqui vai ser igual, olha, ao menos o 2, que multiplica de novo o menos o 2, que multiplica de novo o menos o 2 e multiplica mais uma vez o menos o 2, 4 vezes. Então, olha só, menos com menos aqui, olha, eu vou até colocar em outra cor para você ver. Olha, menos com menos, o resultado é positivo. Então, esse 2 com esse 2, olha, 2 vezes 2, o resultado é 4, positivo. Vou multiplicar pelo próximo aqui da lista, que vai ser esse daqui, olha. Vou pegar ele e vou jogar para baixo. Então, vai ser o 4 multiplicado pelo menos 2. Pessoal, positivo com negativo, o resultado é negativo. Então, 4 vezes o 2, o resultado é 8. Agora, negativo. Agora, eu vou pegar esse último aqui, olha, e vou jogar aqui para baixo multiplicando, tá bom? Pessoal, menos 8 aqui, olha, multiplicando menos o 2, negativo com negativo, o resultado é positivo. Então, 8 vezes o 2, o resultado vai ser 16 positivo, tá bom? Toda vez que você tiver aqui, olha, a base negativa e o expoente for um número par, o resultado ele vai ser positivo, como nesses dois casos aqui, tá bom? Pessoal, números primos. Bom, o número primo, lembra que quando você estava aprendendo divisão, às vezes você tinha divisão que deixava algum resto, tipo resto de 0, resto de 1, resto de 3 e por aí vai? Ele é um número em que a divisão, o resto da divisão, esse resto ele só vai ser igual a zero quando esse número for dividido por ele mesmo ou por 1. Veja só, se eu tentar dividir o número 1 aqui, olha, 1 dividido por 1, vai ser 1 aqui, o 1 menos 1, o resto é zero, tá bom? Pronto. Vou fazer com 2 aqui, olha. 2 dividido por 2, vai caber uma vez aqui, 1 vezes 2 é o 2, o resto é zero. Veja só, se eu colocasse aqui, olha, o 2 dividido por 1 vai caber duas vezes aqui, 2 vezes 1 é 2, subtraindo, o resto é zero. Então, o 2, ele obteve resto zero, tá bom? Tanto na divisão por 1, como está aqui, como na divisão por ele mesmo. Tá aí. Eu vou fazer agora com 3, tá bom? Essa parte aqui, se você não estiver entendendo ainda, você vai entender no final. Olha só. Vou pegar aqui o 3. Vou começar dividindo ele aqui por 1. 3 vezes 1 dá 3. Coloca aqui, subtrai, o resto é zero. Opa! Então, o 3 dividido por 1, o resto é zero. Todo número dividido por 1 vai ser com o resto zero, né? Ótimo. Mas vamos continuar aqui.
Vou dividir ele pelo próximo número. Então, vou colocar aqui, olha, o 3 dividido por 2. O 2 vai caber uma vez. 1 vezes 2 é 2. Subtrai aqui, o resto é 1. Opa! O resultado foi diferente de zero. Então, isso significa que o 3 ele é o nosso candidato a ser número primo. Por quê? Porque lembra que o número primo é aquele número que só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1. Tá bom? Vou colocar aqui, olha, o 3 agora dividido por ele mesmo. Vai caber uma vez 3 é 3. Subtraindo aqui, o resto é zero. Então, o 3 ele também é nosso número primo, tá bom? Por quê? Porque o resto só foi igual a zero, veja só, quando eu dividi ele por 1 e quando eu dividi ele, olha, por ele mesmo. Quando eu tentei dividir por outro número, o resultado ele apresentou um resto, tudo bem? Toda vez que o resto for igual a zero, somente na divisão por 1 e por ele mesmo, então a gente está falando de um número primo. Outro exemplo aqui, olha, continuando, vamos para o 4 agora. Vou colocar aqui, olha, o 4 dividido por 1, a gente já sabe aqui que o resultado, o resto vai ser zero, né? Então, está aqui o zero, pronto. Agora, se eu colocar aqui, olha, o 4 dividido por 2, coloca aqui o 4 e eu vou dividir ele por 2. O 2 cabe duas vezes no 4, 2 vezes 2 é igual a 4, subtraindo, resta o zero. Opa lá! Veja só, esse 4 aqui, ele não é número primo. Por quê? Porque o resto foi igual a zero, mas a divisão, olha só, foi por outro número, tá bom? Quais foram os números primos que a gente achou até agora? Foi o número 1, a gente pode representar por uma caixinha dessa forma. A gente encontrou também que o número 2 ele também é um número primo, então a gente bota assim duas caixinhas, ó. A gente descobriu também que o número 3 ele também é um número primo, tá bom? Ó, tá aqui o 3. Pronto. Agora o 4, pessoal. Por que é que o 4 ele não é um número primo? Porque, veja bem, eu posso escrever o 4 como sendo exatamente isso daqui, olha. O número 2, tá bom? Ó, o número 2 mais o número 2 de novo, olha só. Então, eu consigo construir o número 4 a partir de um outro número menor. É isso que consiste o número primo. A gente tem números que são primos e números que são compostos, ou seja, que são a união de outras partes. Nesse caso aqui, o número primo ele vai ser essas partes aqui, olha. E o número composto ele vai ser esse caso aqui, em que você pega um primo e você vai somando os números primos até poder obter no final um número desse daqui, composto, tá bom? Pessoal, se eu tentar aqui com 5, olha só, vou botar aqui o 5. Começando aqui a dividir, ó, pelo 2, por exemplo. O 2 vai caber duas vezes, o resultado aqui é 4, subtraindo o resto 1. Então, veja, o resto ele foi diferente de zero. Até agora é candidato a ser número primo. Colocar aqui, olha, o 5 dividido por 3. O 3 vai caber uma vez, coloco o 3 aqui, subtrai, resto 2. Perfeito. Vamos continuar aqui, olha. O 5 dividido pelo 4 vai caber aqui uma vez, boto o 4 aqui, o resto é 1. Perfeito de novo. Por quê? Porque o resto está sendo diferente de zero. E se eu colocar aqui, olha, o 5 dividido pelo 5, vai caber uma vez, coloco o 5 aqui, subtrai e o resto é zero. Então, pessoal, o 5 ele também é um número primo. Por que que o 5 é número primo? Porque o resto só foi igual a zero quando eu dividi o 5 por ele mesmo, tá bom? Então, se você for buscando os números primos a partir disso, o que você vai ter é o seguinte, que você vai ter o número 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e por aí vai. Você pode ver agora, esses aqui são alguns dos números primos, tudo bem? Existem muito mais depois desses aí. Mas por enquanto, se você decorar somente os primeiros, isso daí já vai ser suficiente para você. Se você decorar pelo menos até o 13 ou o 17, já vai estar excelente. E aqui a gente encontra também outra definição de número primo, que é a seguinte. O número é primo se as divisões sucessivas por números primos resultarem em resto diferente de zero, até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Então agora, pessoal, vamos testar aqui o nosso 127, tudo bem? Lembra como é que a gente faz? A gente vai dividindo sucessivamente por cada um dos números primos aqui. Até que o divisor, tá bom? Ele deve ser maior ou igual ao quociente, ou seja, o resultado vai sempre ser diferente de zero
até que o divisor se torne igual ou maior que o quociente. Então vamos colocar aqui, olha, o 127 e vamos dividir ele por 2, tá bom? Então 6 aqui, porque 2 vezes 6 vai dar 12, a gente subtrai, dá 0 e desce o nosso 7. Aí aqui a gente coloca 3, porque 2 vezes o 3 vai dar 6 aqui, subtrai e coloca o resto de 1. Veja que o nosso resto aqui, pessoal, ele é diferente, tá bom, de 0. Então até agora, o nosso 127 ele passou no teste para ser um número primo. Vamos aqui para a próxima tentativa, que vai ser aqui, olha, pelo 3, tá bom? Então vamos colocar aqui, olha, 127 dividido aqui pelo nosso 3. Pessoal, aqui eu coloco 4, porque 3 vezes 4 vai dar 12. Subtraio aqui, dá 0 e desce o nosso 7, tá bom? Aqui eu coloco 2, porque 2 vezes o 3 vai dar 6. Subtraindo aqui, resta 1. Pessoal, o resto foi diferente de 0. Perfeito. Então, ainda passou aqui no nosso teste. Vamos para o próximo primo, que é o 5 aqui. Então, olha só. 127, eu nem precisava fazer essa divisão, por quê? Porque lembra da aula que a gente teve sobre critérios de divisibilidade? Você lembra que o número ele só é divisível por 5 caso o final termine ou com 0 ou com 5? Então, nesse caso, 127 ele não é divisível por 5. Eu não precisava nem testar. Mas nesse caso eu vou fazer aqui, tá bom? Olha, 127 dividido aqui pelo 5. Coloca 2 aqui, dá 10, subtrai, dá 2, desce o 7. Bota 5 aqui de novo, porque 5 vezes 5 dá 25, tá bom? Subtrai e o resto é 2. De novo, olha, o resto diferente de 0. Perfeito. Então, o 127 ele ainda é o nosso candidato a ser o número primo. Por quê? Porque o resto, olha, todas as vezes aqui é diferente de 0, mas o nosso divisor, olha, ele ainda não é nem maior e nem igual do que o nosso quociente. Então, por isso, a gente vai testar o próximo número aqui, que é o 7. Olha só, 127 dividido por 7, tá bom? Nesse caso, eu coloco uma vez aqui, porque vai dar o 7 aqui. E agora, eu subtraio. Coloco aqui o 5, desce o 7. Nesse caso aqui, vai dar 8, porque 8 vezes 7 vai dar 56. Subtraindo aqui, resta 1. De novo, pessoal, o resto diferente de 0. Está passando. O 127 ele está passando em todos os testes até agora, mas ele ainda é apenas um candidato a ser número primo. Por quê? Porque o meu divisor aqui, ele ainda é menor do que o meu quociente. Então, vamos testar aqui o próximo número primo, que é o 11. Aqui, olha, 127 dividido por 11, tá bom? Coloca uma vez aqui, olha, porque aqui dá 11, subtraindo desce 1 e bota o 7 aqui. E aqui eu coloco o 11 de novo, tá bom? Aí eu passo aqui, subtrai, o resto é 6. De novo, uma divisão com resto diferente de 0. E olha o que aconteceu aqui, olha. O nosso divisor, ele é igual ao nosso quociente. Então, olha aqui, olha, o que é que diz? O número é primo se as divisões sucessivas, tá aqui, ó, as divisões sucessivas, por números primos, tá aqui, olha, por números primos, resultar em resto diferente de 0, tá aqui, olha, todos os restos são diferentes de 0, tá bom? Olha, até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Tá aqui, olha, o meu divisor ele é igual ao meu quociente, tá bom? Então, isso significa que se até aqui, ó, em todas essas divisões, o resto ele nunca foi igual a 0, o meu 127 ele é sim um número primo, tudo bem? Vou até marcar aqui para você ver. O 127 ele é sim um número primo. Espero que você tenha compreendido direito essa parte aqui. Se você não tiver compreendido direitinho, você me diz aí nos comentários que eu faço um outro vídeo explicando melhor, tá bom? Pessoal, agora fatoração. Lembra que eu disse para vocês que existe o número primo e o número composto? Então, fatoração é justamente isso. É você pegar um número composto e você sair quebrando ele em bloquinhos de números primos. Tudo bem? Por exemplo, se eu pegar o número 4, pessoal, o 4, você concorda que ele é assim, olha, 4 quadradinhos, tá bom? E você lembra que o número 2, ele é um número primo, e ele é exatamente isso daqui, olha, 2 quadradinhos. Então, você concorda que o 4, aqui de cima, ele é composto por 2 vezes o 2 aqui de baixo? Ou seja, o 4, ele é um número composto, formado pelo número primo 2, tá bom? O número 6 também, pessoal, olha só. O 6, ele pode ser formado, né, da seguinte forma.
Eu tanto posso formar aqui o 6 por 3 vezes aqui o meu número 2, como posso formar o 6, olha, por 2 vezes o número 3, tá bom? Que também é um número primo. Olha, o 3 ele também é um número primo. Então, o número 6 ele é sim um número composto. E uma coisa que você já deve ter percebido, talvez, é o seguinte: todos os números primos são números ímpar. Por quê? Porque qualquer número par é múltiplo de 2. Pessoal, qualquer número par pode ser construído com bloquinhos de 2 em 2. Então, isso faz com que todos os números primos sejam obrigatoriamente números ímpares, tá bom? O único primo par que existe é o 2. Olha só, os números primos eles são o 1, o 2, o 3, e aí vem vindo, olha, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e por aí vai, tá bom? Percebe que depois do 2 aqui, olha, tirando o 2, todos os outros números são números ímpar. E aí você se pergunta, tá, como é que eu vou fatorar o número? Pessoal, para você fatorar, você precisa primeiro escrever o número, tá bom? Como por exemplo aqui o 54. E aí você passa uma linha reta aqui do lado, pronto, e começa a dividir ele por números primos. É bom você começar sempre pelo menor, tá bom? Então, vou começar aqui pelo 2 para poder facilitar. Olha, 54 eu vou dividir aqui por 2. O resultado vai ser 27. Pessoal, o 27 não dá mais para me dividir por 2. Então, eu vou tentar dividir pelo próximo número primo, que é, no caso, o 3. Aí eu verifico, 27 dá para dividir por 3? Dá. Lembra como é que a gente verifica? A gente pega os algarismos e soma. E aqui, olha, o 2 mais o 7, o resultado é 9. E o 9 é divisível por 3, tá bom? Então, vou dividir aqui por 3, olha. 27 dividido por 3, o resultado é 9. Aí eu pego o 9 aqui, vou dividir de novo por 3, o resultado é 3. Pego 3, divido por novo aqui por 3, o resultado é 1. Pessoal, chegou no 1, parou, tudo bem? Então, agora o que é que eu faço? Eu fatorei o número e agora eu vou reescrever ele com potências. Começando pelo 2 aqui, que está sozinho. Então, eu escrevo aqui o 2 multiplicado. E agora eu coloco aqui o 3, olha. E o 3 é elevado a quanto? 1, 2, 3. Então, eu tenho o 3 na 3. O 54, ele pode ser escrito da forma fatorada como sendo 2 que multiplica o 3 na 3. Deixa eu fazer outro exemplo aqui para você ver. Se eu colocar aqui, por exemplo, olha. Vou colocar aqui o 90 e vou fatorar ele. Passa a linha e começa dividindo. Vou começar aqui por 2. O resultado vai dar 45. Qual é o próximo depois do 2? 45 não é par, não divide por 2, então vou para o próximo. O próximo é o 3. Dá para dividir por 3? Aí você faz assim, olha. 4 mais 5, tá bom? O resultado de 4 mais 5 é 9. Então, o 45 ele é sim divisível por 3. Então, coloca aqui o 3. 45 dividido por 3, o resultado vai ser 15, tá bom? O 15 ele também divide por 3. 15 dividido por 3, o resultado é 5. O 5 não vai dar mais para dividir por 3. Qual é o meu próximo número primo? Está aqui, olha, é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5, o resultado é 1. Chegou no 1, parou, acabou. E agora o que é que eu faço? Vou escrever na forma de potências, olha. Isso daqui, tudo isso aí vai ser igual ó, ao 2, que multiplica o 3. 3 na quanto? 1 e 2. O 3 na 2. Que multiplica também o meu 5 aqui embaixo, tá bom? É desse jeito que você vai fatorar os números. Pessoal, a fatoração ela vai ser muito, muito importante na sua vida matemática, para vários problemas que você vai ter que resolver, tá bom? Praticamente qualquer equação, qualquer fração que você tiver que resolver, você vai precisar fatorar um número. Então, se não tiver ficado claro essa parte aqui da aula, você diz aí nos comentários que eu faço outro vídeo depois só explicando isso daqui melhor. Pessoal, a quantidade de divisores de um número. Para você descobrir quantos números você tem, né, quantos divisores você tem em um número, a primeira coisa que você tem que fazer é fatorar ele. Então, vou começar aqui pelo 90, olha. Colocar aqui o 90 e vou fatorar ele. Começa dividindo por 2, vai dar aqui 45. Divide por 3 aqui, vai dar 15. Divide por 3 de novo, vai dar 5. Divide por 5, vai dar 1. Acabou. Agora, o que é que eu faço? Eu vou escrever assim, olha. O 2, vou pegar aqui o 3 agora e vou pegar aqui o 5. O 2 aparece quantas vezes? O 2 aparece só uma, não é? Então, deixa o 1 aqui. O 3 ele aparece duas vezes, então coloca o 2 aqui. E o 5 só aparece uma vez,
coloca o 1 aqui. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar uma unidade a cada um deles, tá bom? Desse jeito aqui, ó. Pronto. Então, 1 mais 1 fica 2, 2 mais 1 fica 3 e 1 mais 1 fica 2 de novo. Chegou aqui, eu vou agora multiplicar, tá bom? Todos esses aqui. Então, 2 vezes o 3 dá 6 e 6 vezes o 2 vai dar 12, tá bom? Isso significa que o meu número 90, olha só, ele tem 12 divisores, tá bom? Fazer aqui agora com o número 980 para você ver. Então, vou pegar aqui, olha, o meu 980 e eu vou fatorar ele, começar dividindo aqui por 2. O resultado vai dar 490. O 490 termina em zero, então dá para dividir por 2. Vou dividir de novo. 245. 245 não divide mais por 2, porque, veja, é um número ímpar. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu posso testar aqui para dividir por 3. Então, olha só. O 2 mais o 4 mais o 5. Pessoal, 4 com 5 aqui vai dar 9. 9 com 2 vai dar 11, tá bom? E aí eu posso fazer assim, ó, 1 mais 1 igual a 2. Então, não dá para dividir por 3. Então, dessa vez, eu já vou dividir direto pelo 5. Porque termina em 5, eu sei que dá para dividir por 5. O resultado é 49. Pessoal, o 49, ele é múltiplo de 7, tá bom? Então, eu vou tentar agora o meu próximo número primo, que é o 7. E no caso, o 49, ele é múltiplo de 7, tá bom? 7 vezes 7 é 49. Então, 49 dividido por 7 é 7 e 7 dividido por 7 é 1. Chegou aqui, acabou. Aí o que é que você faz? Você pega esses números aqui e você escreve todos os que apareceu, tá bom? Cada um. Nesse caso aqui apareceu o 2, apareceu o 5 e apareceu o 7. O 2 ele apareceu duas vezes, o 5 ele apareceu uma vez e o 7 ele apareceu duas vezes também. Aí o que é que eu faço? Eu somo uma unidade em cada um deles aqui, olha. E aí vem 1 mais 2 é 3, 1 mais 1 é 2 e 1 mais 2 é 3 também. E agora eu multiplico. 3 vezes o 2, o resultado é 6. E 6 vezes o 3, o resultado disso daqui vai ser 18, tá bom? Ou seja, o número 980, aqui em cima, ele possui 18 divisores, tá bom? Pessoal, aqui, olha, divisores de um número. Por exemplo, você aprendeu a ver agora, a descobrir quantos divisores o número possui. Mas e se você quiser saber agora quais são esses divisores? Como é que você faz? Então vamos mostrar aqui, olha, começando pelo 36, tá bom? Eu vou começar fatorando o número 36. Aqui, e aí eu vou fatorar. Vou começar dividindo aqui por 2, que vai dar 18. O 18 eu vou dividir por 2 de novo. O resultado disso daqui vai ser 9. O 9 eu divido por 3, vai dar 3 aqui. Divide por 3 de novo, vai dar 1. Então, você já sabe que, para descobrir quantos divisores tem, você escreve os números que apareceram, que é o 2 e o 3, coloca as potências aqui, né? O 2 apareceu duas vezes, o 3 também. Aí você soma uma unidade em cada uma das potências. Então, 1 mais 2 fica 3, 1 mais 2 aqui fica 3, e no final você multiplica os resultados. E 3 vezes o 3, o resultado é 9. Então, a gente sabe que o número 36, ele vai ter, olha, 9 divisores. E a gente quer saber agora quais são esses divisores. Nesse caso, eu vou passar aqui uma linha descendo e outra aqui cruzando para poder construir uma tabelinha, tá bom? Aqui em cima eu vou colocar o 1, porque o 1 ele é o divisor universal. E agora eu vou sair multiplicando os números que tiverem sempre na linha de baixo, tá bom? Então, começando aqui pelo 1, olha. 1 vezes 2 dá 2. Coloca aqui. Agora continua do próximo. Uma vez esse 2 aqui, olha, vai dar 2. Não precisa botar porque já está aqui em cima. E agora vem, olha. 2 vezes o 2 vai dar 4. Coloca aqui. Vamos para a próxima, olha. 1 vez aquele 3 ali de baixo, dá 3. 2 vezes o 3 vai dar 6. Está aqui. 4 vezes o 3 vai dar 12. Está aqui. E agora o que é que a gente faz? Vem aqui para essa última linha. 1 vezes o 3 vai dar 3, não precisa botar porque já tem aqui. 2 vezes o 3 também não precisa porque já está aqui. 4 vezes o 3 também não precisa porque também já está aqui. Então vamos agora, olha. 3 vezes o 3 vai dar 9. 6 vezes o 3 vai dar 18. E 3 vezes o 12 vai dar 36, tá bom? Tá aqui, olha. Pronto. Isso significa que, se eu contar, olha, eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui estão os meus 9 divisores do número 36. 9 do jeitinho que eu tinha encontrado aqui, tá bom? Então, se você fizer isso daqui, você descobre quantos divisores o número tem. E se você construir essa tabelinha aqui, você vai descobrir quais são os divisores desse número, tá certo? Fazendo aqui agora com o número 200, olha só. Vou fatorar ele. Vou verificar aqui quantos divisores o 200 tem. Então, como é que eu faço? Coloco aqui, olha, os números que eu encontrei. Nesse caso foi o 2 e o 5. O 2 apareceu 1, 2, 3 vezes. Coloca aqui o 3. O 5 apareceu 2 vezes. Então, coloca aqui o 2. Aí a gente soma mais uma unidade em cada um deles. Então, 1 com 3 vai dar 4. 1 com 2 vai dar 3. E a gente multiplica. 4 vezes o 3, o resultado é 12. E agora a gente precisa descobrir quais são esses divisores. Vou colocar aqui o número 1, que é o meu divisor universal. E aí eu começo, olha. 1 vezes o 2 dá 2. 1 vezes o 2 não precisa botar porque já está aqui. Então, continua. 2 vezes o 2 dá 4. Agora aqui, olha. 1 vezes esse 2 não precisa porque já está lá em cima. 2 vezes esse 2 aqui não precisa porque já está aqui o 4. 4 vezes o 2 dá 8. Agora por 5. 1 vez o 5, está aqui o 5. 2 vezes o 5 dá 10. 4 vezes o 5 vai dar 20. 8 vezes o 5 vai dar 40. E agora a gente continua, olha. 5 vezes o 5 vai dar 25. 10 vezes o 5 vai dar 50. 20 vezes o 5 vai dar 100. E 40 vezes o 5 vai dar 200. Então, olha só. Vou até colocar de outra cor aqui, olha. Então, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daqui, olha. Eu encontrei os meus 12 divisores do número 200. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa parte aqui para você. Dessa forma, fatorando o número, você consegue descobrir quantos divisores o número possui e consegue descobrir quais são esses divisores, tá bom? Se não tiver ficado claro, se tiver ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ler e aí eu preparo uma outra aula explicando melhor sobre isso daqui. Pessoal, radiciação, finalmente, para encerrar a aula. Olha só. A primeira coisa que você deve fazer para poder tirar uma raiz é fatorar o número. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, olha, a raiz do número 9. A primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o 9. Coloco o 9 aqui, passo o traço e divide. Nesse caso aqui, dá para dividir o 9 por 3, que o resultado é 3. Aí pega esse 3 aqui, olha, coloca aqui de novo para dividir. Pronto, chegou no 1, parou. Apareceu o 3 aqui, né? Pessoal, quando a raiz não estiver aparecendo nada aqui, então é porque é um 2. Tudo bem, olha. Tá aqui, é um 2. E aí, o que é que eu faço agora? Eu vou pegando os números que aparecer aqui do lado, de 2 em 2. Ó, fez o pazinho, jogou para fora, tá bom? Aqui o 3. No final, o que é que eu faço? Eu pego esse 3 aqui e jogo para fora da raiz. Ou seja, eu tiro daqui de dentro esse número 3 ali. E aí o resultado fica somente o 3. Deixa eu fazer outro exemplo aqui para você, preservando algum número aqui dentro. Se eu tiver aqui, por exemplo, olha, a raiz quadrada de 45. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir o 45, é fatorar ele, tá bom? Então, vou pegar aqui o 45 e vou fatorar. Dá para dividir 45 por 2? Não, mas dá para dividir por 3. Então, 45 dividido por 3, o resultado vai ser 15. 15 dividido por 3, o resultado vai ser 5. 5 aqui não dá mais para dividir por 3. Divide aqui pelo 5 e o resultado é 1. Chegou no 1, parou. Pessoal, lembra como é que a gente faz? A gente vai separando aqui, olha, de pares. Por quê? Porque a nossa raiz ela é quadrada. Então, o 3 com esse 3 aqui, ele formou um par, ele saltou para fora da raiz. O 5 aqui, ele não fez par com ninguém. Então, ele continua dentro da raiz. O que é que significa? Esse 3 aqui, ele pulou para fora, escreve aqui. E o 5, ele continuou dentro. Então, coloca assim, olha. A raiz quadrada de 45, ela é igual a 3 vezes a raiz quadrada do número 5. Fazer outro exemplo aqui para você. Se eu tiver aqui, olha, a raiz quadrada do número 225. Eu vou começar fatorando ele, olha. 225, passa a linha aqui e começa a divisão. Nesse caso aqui, olha,
eu vou somar os algarismos para ter certeza se eu posso dividir por 4. 2 mais 2 mais 5. Esse 2 mais 2 aqui vai dar um 4, mais o 5 ali de cima. 4 mais 5, o resultado é 9. É divisível por 3. Então, começo dividindo aqui por 3. Bora fazer aqui do lado, olha. 225 dividido por 3. Aqui eu começo colocando 7, porque 3 vezes 7 dá 21. Subtrai aqui, desce o 5. E agora coloca o 5 aqui. Por quê? Porque 3 vezes 5 dá 15. Resta o 0. Então, nesse caso aqui, 225 dividido por 3, o resultado vai ser 75. 75 dá para dividir por 3 de novo, porque veja bem, se eu colocar aqui, olha, o 7 mais o 5, o resultado disso daqui vai ser 12, e aí eu continuo 1 mais o 2, o resultado é 3, ou seja, é divisível por 3. Então, coloco aqui. 75 dividido por 3, o resultado vai ser 25. Agora, o 25 eu divido por 5, coloco aqui, e o 5 eu divido por 5 de novo, coloco 1 aqui. Chegou aqui, parou. Então, agora o que é que a gente vai fazer? Como a raiz aqui ela é quadrada, a gente tem que formar pares. Então, olha, esse 3 aqui formou o par com o de baixo, ele pula aqui, olha, para fora da raiz, tá bom? Ele vai juntar os dois aqui e coloca o 3 do lado. O 5 ele também formou par dessa vez, então coloco o 5 aqui do lado. Ou seja, tanto o 3 como o 5 eles pularam para fora da raiz. E agora o que é que eu faço? Eu coloco assim, olha, 3 vezes o 5. Vou precisar escrever alguma raiz aqui? Não, não precisa. Por quê? Porque não ficou nada dentro dessa nossa raiz aqui. A gente conseguiu pegar todo esse número aqui e jogar ele para fora, na forma de 3 vezes o 5. Pessoal, 3 vezes o 5 é 15. Ou seja, a raiz quadrada, olha só, a raiz quadrada de 225 é o número 15. Pessoal, e se fosse diferente? Se fosse, por exemplo, uma raiz cúbica. Olha, uma raiz cúbica com 3 aqui em cima. Nesse caso aqui, a raiz cúbica de 135. Eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou fatorar ele. Então, vou colocar aqui, olha, 135, passa a linha e começa a dividir. Sempre por números primos, tá bom? Nesse caso aqui, eu já vi que dá para dividir por 3, porque veja só, 1 mais o 3 é 4, 4 com 5 é 9, é divisível por 3. Então, coloco o 3 aqui. O resultado vai ser 45. Dá para dividir por 3 de novo, porque aí o resultado vai ser 15. Dá para dividir por 3 de novo, que aí o resultado é 5. E dá para dividir por 5 aqui. Chegou no 1, parou. E agora o que é que eu faço? Pessoal, lembra que quando tinha um 2 aqui em cima, a gente fazia pares de 2 em 2? Pois se agora tem um 3, a gente vai fazer grupos de 3 em 3. Então, olha só. 1, 2 e 3. Eu tenho 3 vezes o número 3 aqui. Então, isso daqui, olha, eles formam um grupo. Eu vou jogar eles para fora da minha raiz, tá bom? E coloco 3 aqui. O 5, ele não formou grupo com ninguém. Então, o 5 ele vai ficar dentro da raiz. Dessa forma, o resultado, olha, a raiz cúbica de 135, ela vai ser o seguinte. O 3 vezes a raiz cúbica de 5, tá bom? Desse jeitinho aqui. Como você conseguiu extrair o 3 de dentro da raiz, o 5 ficou sozinho lá dentro. E aí você pergunta, tá, e se eu tivesse, por exemplo, desse jeito aqui, olha, um 4 em cima, aí você iria formar aqui do lado grupos de 4 em 4. Se fosse 5, seria grupos de 5 em 5. E assim vai indo, entendeu? E aí todos os números que você tirar aqui, olha, que você conseguir fazer grupo, você vai multiplicar depois. Por exemplo, a raiz cúbica, olha só, de 3.375. Pessoal, 3.375, se eu fatorar ele, vai acontecer exatamente o seguinte, olha. Eu vou ter 3 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes o 5, vezes o 5. Então, se eu colocasse aqui, olha, a raiz cúbica de 3.375, olha aqui o que é que acontece. Eu formei um grupinho aqui de 3, não foi? Esse grupo aqui ele saltou para fora. O 5 aqui ele também formou um grupo. Então, esse 5 aqui ele também saltou para fora. E aí eu pego 3 e pego 5 e eu escrevo aqui que a minha raiz cúbica de 3.375 ela é igual a 3 vezes o 5, que é igual a 15. É desse jeito que você vai conseguir extrair a raiz de algum número, tá bom? Você fatora o número e aí você vai fazer grupinhos com os números que você conseguiu encontrar de acordo com o número da raiz, tá bom? De acordo com o índice da raiz.
Se o índice for igual a 2, você faz pares. Se o índice for igual a 3, você faz grupos de 3. Se o índice for igual a 7, você faz grupos de 7. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa parte aqui. A radiciação ela não é difícil de fazer, só que você tinha que, antes de chegar na radiciação, aprender a fatorar os números. Se tiver ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Faço questão de explicar melhor. Nas próximas videoaulas eu vou estar resolvendo questões, tudo bem? De potenciação, fatoração e radiciação. Te vejo lá.